No livro do profeta Jó, o capítulo 2, vocês vão entender direitinho o que a palavra de Deus nos diz nesta noite. Aproveitando a deixa, eu quero convidar a mulher mais bonita deste salão. Eu gostaria que ela sentasse aqui ao meu lado. Glória a Deus. Não existe outra, viu, irmão? Pode até ser segunda, mas a primeira é esta bênção de Deus, este presente de Deus na minha vida. Eu glorifico a Deus por tão grande misericórdia do Senhor. Você vai entender tudo direitinho. A palavra de Deus no livro de Jó, o capítulo 6, 7 e 8. Capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém? Glória a Deus. Para quem pôde contemplar, antes de nós até introduzirmos a pregação, eu quero pedir perdão, pastor Augusto, por muitas vezes a gente abrir a nossa boca, e isto vale para você, querido, amado irmão, minha querida, amada irmã. Tudo que você fala com Deus, não pense que está esquecido, ou que Deus coloca de lado. Não. Estar em memória diante de Deus. Antes de vir para São Paulo, de São Paulo para Recife, eu tive um propósito no meu coração, dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, eu estou indo para Recife. Pai, em nome de Jesus, eu não quero viver a mesma mesmice que eu vivo aqui em São Paulo. Eu quero, Senhor, em Recife, ser um homem diferente, um servo diferente. Eu quero fazer a diferença na igreja aonde eu congregar, Senhor. Eu não quero ser o mesmo. E também, Jesus, olha, eu não quero fazer a diferença, ser diferente. Não, Pai. Eu quero ser a diferença dentro da tua casa. E orei a Deus, meus queridos, e não imaginava que tudo que eu tinha falado estava em memória diante de Deus. Chegando aqui em Recife, fui submetido ao transplante. E muitas vezes, minha esposa, minha filha, a minha nora, é testemunha de que eu abri a boca e disse: sabe, Nilda, eu não vi milagre. Eu não estou vendo o milagre de Deus na minha vida, nesse transplante. Foi uma coisa tão simples, para mim tão simples. E tanta gente que faz transplante, e tão bem. Eu não vi como um transplante, eu não vejo como um transplante, como um milagre de Deus, Nilda.
E Nilda me repreendeu de uma maneira tremenda. Pai, pelo amor de Deus, deixa de ser incrédulo. Creia na promessa de Deus. O que aconteceu na sua vida foi um milagre, Miguel. Mas eu continuava irredutível. E muitas vezes a igreja orando por mim, e eu dizia para a igreja: igreja, não ore para que Deus me cure, não ore para que Deus faça isso, faça aquilo, mas ore para que Deus faça segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E como na realidade, irmãos, eu almejava a cura, eu almejava a saúde, a restauração da minha saúde. A Bíblia nos diz também que tudo que o crente passar nesta vida, nos diz aqui, que a nossa fidelidade a Deus não é uma garantia de que o cristão, de que eu vou ser meu irmão, não passará por lutas, tribulações, sofrimentos e adversidades nesta vida. Por mais fiel que você seja a esse Deus, lutas e angústias te esperam. Mas fiel é o Senhor, fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que diz: eis que eu estou contigo todas as vezes, todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. E estava eu recuperando da cirurgia, bem, e de repente eu fui para a Bahia. Chegando lá na Bahia, estava programado: olha, eu vou para a Bahia dia 24 e só volto depois do dia 1º. Vamos curtir bastante aqui na Bahia. E Deus diz: não é bem assim, Miguel. Tu nem me consultou para saber se podia vir, se eu estava neste projeto. E aconteceu que passou-se dia 24, dia 25, dia 26, e dia 27, estava no aniversário do filho de Davi, quando eu comecei a me sentir mal. E aquele sentir mal me levaram imediatamente para o hospital, e todas as minhas taxas, elas aumentaram absurdamente. O TGO, o TGP, que é de 0 a 15, de 15 a 34, estava em 2.000, 3.000, 4.000, meus irmãos. E os médicos me disseram: olha, é melhor você voltar para Recife, porque você não tem como ser medicado aqui. Quem tem que lhe medicar é os médicos lá de Recife. Então volte para Recife imediatamente. E quando foi dia 1º de janeiro, estava eu internado no hospital em Recife. E nesses dias, passei 28 dias internado. Fizeram a tal de, como é que fala, Nildo, que mete pela garganta? Traqueostomia. Endoscopia digestiva. E aí meteram uma mangueira no meu coração, não pela minha boca, e foram lá, e daqui a pouco, de repente, esta mangueira foi no lugar errado e foi para o pâncreas. E de repente no pâncreas, acabou-se tudo. Estava eu ali com pancreatite, e o médico disse: não tem jeito. Vai ter que fazer um novo método por impulsão. Quando o médico disse fazer por impulsão, também não teve jeito, e teve que abrir toda a cirurgia de novo, começar de novo. Irmãos amados, eu pude ver neste momento que Deus, Ele usa o sofrimento para o nosso crescimento espiritual. Outro dia eu estava na minha casa e recebi a presença do irmão,
E o irmão questionava a mim, me dizendo: mas irmão Miguel, Deus tem um propósito na sua vida. Deus falou com você, por que desse problema, por que desta adversidade? Você é conhecedor, o que é que Deus falou com você? E eu dizia: meu irmão, Deus não falou comigo, apenas começou a acontecer. E quando eu questionava ao meu Deus, eu sentia uma brisa, sentia um gozo no meu coração, como se Deus estivesse ali comigo nesta trajetória. E de repente, comecei a chegar à conclusão que Deus também testa a nossa fé, para ver se somos fiéis a Ele, adiante da adversidade. Me lembrei muito do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas se nós trazermos para os dias de hoje, nós podemos observar que o apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas hoje estamos ouvindo uma coisa totalmente diferente: não combati o bom combate, acabei a fé e sair na carreira. Isto é uma realidade. Muitos crentes não estão mais aguentando a adversidade. Você, quando aceitou a Jesus Cristo, irmão, eu tenho certeza de que o Senhor Jesus, através do ministro, até do pastor, de quem te evangelizou, não lhe disse a você que quando você aceitasse a Jesus, você viveria no mar de rosa, a sua vida seria transformada toda em bênção. Pelo contrário, o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. E o crente entra no céu através de luta. Se o crente não lutar, ele não almeja o reino dos céus. A minha luta tem sido grande, glorificado sejas o nome do Senhor. Nesses 3 procedimentos, não conseguiu fazer por impulsão e teve que me abrir a cirurgia toda de novo. E quando abriu minha cirurgia, descobriu-se que o meu fígado estava sendo rejeitado e que deveria ser o mais breve possível fazer um novo transplante de fígado. E eu fiquei triste, angustiado, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Senhor, tem misericórdia de mim. A minha esposa, que estava ao meu lado, e estar ao meu lado 24 horas por dia, ela dizia: Miguel, não se preocupe, Deus é contigo, pai. Deus não tem te abandonado. Você tem promessas do Senhor, e o Senhor vai cumprir a sua promessa na sua vida. E eu criei. Fui para o segundo transplante, e chegando lá no segundo transplante, estava programado para mais ou menos umas 4h30, 5 horas de transplante. Levou-se 7h30. E os médicos, quando saíram do transplante, minha esposa perguntava: como é que ele está? E os médicos balançavam a cabeça e diziam: ele não está bem. A medicina fez o que tinha que fazer, agora não tem jeito. A Enilda, nessa intrepidez, diz: olha, não tem jeito para o homem, mas para Deus tudo é possível. Passei o tempo em estado de coma, mas nesta parte, meus queridos irmãos, eu quero passar o microfone para a minha amada esposa, que assim ela estará dando continuidade e fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, eu quero assim agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero louvar o Senhor porque
até aqui Ele tem cuidado de nós. Quero agradecer à igreja, né, pela homenagem maravilhosa, pela forma que recebeu o meu esposo, só o Senhor, para recompensar a cada um dos irmãos que colocaram o desejo, né, de nos abençoar, porque nós somos abençoados através da igreja. Quero agradecer aos meus pastores, né, pastor Elis, pastor Augusto, que em todo o tempo esteve ao nosso lado. Em todo o tempo se preocupou, estava sempre assim, ligando, sempre preocupada e sempre nos apoiou. Louvo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, como meu esposo falou, não foi fácil. No primeiro transplante, na verdade, ele não valorizou. Não acreditou que tinha sido um milagre da parte de Deus, porque ele dizia assim que todo mundo poderia receber um fígado, poderia ser transplantado, então, que ele não via aquilo como um milagre. Todas as vezes que ele falava aquilo, entristecia muito o meu coração. E eu muito me preocupava. E como ele já falou, ele precisou, irmãos, passar pelo segundo transplante, para que ele pudesse crer que verdadeiramente Deus iria fazer um milagre. Como ele já falou, o transplante correu por volta mais ou menos de 7h30. E eu não posso esquecer, irmão, de falar que nós recebemos uma mensagem do Senhor na primeira sexta-feira da vitória, que foi no dia 10 de abril. Deus usou aqui o irmão que estava louvando ao Senhor e falou que tinha uma pessoa aqui que ia ser surpreendida com uma ligação. E naquele momento eu senti no meu coração que aquela mensagem era para nós. E quando chegou em casa eu comentei com ele, eu falei, meu filho, hoje Deus falou comigo na igreja. Ele falou o quê, Cota, que Deus falou? Eu disse, ele falou que nós vamos ser surpreendidos ainda hoje com uma ligação. E o mais incrível é que nem eu conseguia dormir, nem ele dormia também. Por volta de 00:30, o telefone tocou. E nós recebemos a ligação, era do hospital, para que ele fosse se internar, para realizar o transplante por volta de 7h. E ele entrou realmente na cirurgia, 7h. Foi, irmãos, um transplante dificílimo. Dificílimo, 7h30 de transplante. Eu inquieta, porque na maioria dos procedimentos do meu esposo, eu sempre fiquei sozinha, entre aspas, porque eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, nunca nos abandonou, em todo o tempo Ele estava comigo. Louvado seja Deus. E quando os médicos saíram daquela sala, todos cabisbaixo. E teve um que saiu, passou por mim, e eu falei, doutor, como que está o meu esposo? Ele falou, eu quero falar para você que a cirurgia dele foi muito difícil. Foi dificílima, ele não está bem. Ele tomou muitas bolsas de sangue, está no soro e agora está indo direto para a UTI. Eu amei, mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que pode fazer o impossível na vida do meu esposo. E o que eu mais me alegrava, irmão, porque eu sabia que tinha uma igreja que vivia em contínua oração, orando em nosso favor. E eu só me mantive firme, porque a igreja orava todo o tempo por mim, pelo meu esposo e pela minha família, disso eu não tenho dúvida. E o meu esposo foi, irmãos, ali para a UTI. Isso no dia 12, a cirurgia foi no dia 11, ele foi no dia 11 para a UTI. À noite eu fui visitar o meu esposo, ele já não estava mais entubado, eu me alegrei muito, fiquei muito alegre, porque ele não estava mais entubado. E quando foi no dia 13 que eu retornei lá, ele estava conversando. Para minha surpresa, ele estava conversando, estava bem. Percebi que ele estava um pouco com falta de ar. Mas os médicos falaram para mim, não, isso é normal. Louvado seja o nome santo do Senhor. No dia 14, o meu esposo teve alta para o quarto. E aí começou a grande luta, a grande prova. O meu esposo desceu para o quarto por volta de 19 horas. Quando colocaram ele na cama, que eu olhei para ele, eu falei, ele não está bem.
Mas ele está bem sim, que os médicos do transplante já deram alta para ele. Eu falei, mas ele não está bem. E aquela noite, eu confesso, irmãos, que foi uma noite terrível. Uma noite triste, ele ficou muito cansado, com muita falta de ar, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali naquela noite mesmo, colocaram 3 bolsas de sangue nele, foi muito soro, ele ficou na inalação, e quando foi no dia 15 pela manhã, o meu esposo voltou para a UTI. E aí começou a nossa grande prova. Começou a nossa grande prova. À noite, quando eu fui visitar ele, ele já estava irreconhecível. Já não era mais a mesma pessoa. Já não era mais o meu esposo. E eu olhei para ele, e ele não estava em coma ainda, irmãos. E ele fez um gesto para eu sair do quarto. Sair da UTI, eu saí muito triste. E eu digo, meu Deus, eu não aceito o que está acontecendo com o meu esposo. Vim para casa, porque todas as vezes que ele ia para a UTI, eu tinha que deixar o quarto. Voltei para casa muito triste, a minha família, porque mexe com toda a estrutura da família. E voltei para casa. Quando foi no dia 16, que eu retornei lá, o meu esposo já estava todo entubado, em coma induzido, totalmente transformado. E eu olhei para ele, todas as pessoas entravam na minha frente, e eu sempre ficava por último. E procurava a força do céu, porque não era de mim. Todo o tempo, a força que eu tinha não era de mim, era a igreja que orava ao meu favor. E todas as vezes que eu entrava naquele quarto, naquela UTI, eu dizia, meu Deus, esse não é o meu esposo. Eu não creio que o Senhor trouxe o meu esposo para aqui, deu um novo fígado, para ele ficar nessa situação. E os médicos chegaram para mim, falaram para mim, depois que acabou a visita, falou, eu preciso falar com a senhora. Eu disse, pode falar. O seu esposo está em coma induzido. O seu esposo está com infecção renal, infecção generalizada, infecção pulmonar. Ele está fazendo 6 horas de hemodiálise por dia. E nós não podemos fazer mais nada. O que estava ao nosso alcance, como homem, como ser humano, estamos fazendo. Eu falei, pronto. Vocês fizeram a sua parte. Agora, quem vai agir é Deus. Porque a partir de agora, Ele vai entrar com a providência. E eu creio no milagre que Ele vai fazer na vida do meu esposo. E para quem está vendo, era muito difícil eu entrar na UTI com celular. Mas um dia eu consegui tirar essa foto. Não está boa, porque foi muito rápido, porque eles não deixavam entrar com celular. Aí o meu esposo na UTI, todo entubado. Irmãos, era uma cena muito horrível. O meu esposo, ele criou muitas feridas, por causa do tubo que ficava na garganta dele, a boca sangrava muito. Criou ferida na garganta, ferida no céu da boca. Ele ficou muito inchado. E muitas pessoas, quando via ele, não se conformavam por causa da cor. Ali ele já tinha saído da UTI. Ali a cirurgia dele, que essa cirurgia teve que ser aberta. Ser aberta sem levar uma anestesia, porque a anestesia não pegava. Ele começou, irmãos, a ficar de uma forma que essa cirurgia aí começou a minar. Saía um líquido da cirurgia que toda hora tinha que estar trocando, encharcava. Eu não sei se o irmão pode trocar essa foto aí. Sim. Aí foi aonde foi aberta a cirurgia dele. Presta atenção. Foi aonde foi aberta a cirurgia dele para que esse líquido começasse a drenar, porque já tinham feito de várias formas e não resolvia. O médico foi e abriu para que esse líquido saísse. Resumindo, porque o tempo não dá,
colocavam nele, além da fralda, colocavam muitas compressas e fralda descartável. Aqui a enfermeira limpando, porque esse buraco aí cabia 4 dedos da enfermeira dentro. E as fraldas que colocava no meio da barriga dele, passa, irmão, a parte das fraldas, por favor. Assim, esse momento aí, ele estava cheio de gases, compressas e fralda que colocava. Quando tirava essas fraldas, ninguém suportava o mau cheiro. O meu esposo, ele ficou, irmão, de uma forma que ele cheirou mal. Eu pedia para minha filha levar bom ar, para colocar no quarto, para quando as enfermeiras, os médicos ou algum visitante ia lá ver ele. E essa cor que o meu esposo ficou, que muitas pessoas ficavam me indagando, irmã, me disseram que o seu esposo está escuro, está preto. Tudo isso foi o tratamento. Viu, irmãos? E quando ele saiu do hospital, da UTI, esse curativo que está na garganta dele, foi porque ele precisou fazer uma traqueostomia. Porque como ele ficou muito tempo entubado, os médicos fizeram essa traqueostomia para ele poder falar e respirar melhor. E teve um dia que aconteceu uma cena terrível. Meu esposo, eu perdi as contas, eu já não sabia mais nem o que falar para a igreja, porque eu perdi as contas das vezes que ele voltou para a UTI. Quando ele teve alta da UTI, depois de ter feito esse procedimento, e essa traque fez um tampão, uma rolha de catarro, que as enfermeiras demorou muito de limpar. E foi um momento muito difícil, porque os batimentos cardíacos dele foram para 235. Ele voltou para a UTI morto. Morto, foi uma cena horrível. Irmãs, eu estou aqui falando para vocês, eu estou resumindo porque o tempo não dá. Mas foram momentos muito difíceis que nós passamos. Não foi fácil. Cada situação que o meu esposo passava, doía dentro de mim, doía dentro da minha alma. Tem uma parte também aí, que é a parte da hemorragia. Depois de tantos procedimentos que meu esposo já tinha feito, quando eu achava que a gente ia ficar sossegado, apareceu uma hemorragia interna. Os irmãos estão vendo isso aqui? É o começo de uma hemorragia. Não é o final, não. Isso aí foi uma noite de sexta para sábado que ele começou com essa hemorragia. Essa hemorragia durou 8 dias. Dessa noite de sexta para sábado, irmãos, fralda descartável não resolvia. Sabe o que resolvia? Lençol e as fronhas dos travesseiros. Meu esposo chegou a pesar 46 quilos. Viu, irmãos? 46 quilos meu esposo chegou a pesar. Depois disso aí, os médicos fizeram vários procedimentos, endoscopia, colonoscopia, tudo que vocês imaginassem para poder descobrir de onde vinha esse sangramento. Depois de 8 dias, eles descobriram que eram 2 artérias que estavam rompidas, que foi deixado no transplante. Viu, irmãos? E nisso aí o meu esposo tomou 36 bolsas de sangue. Viu? Tudo isso que eu estou aqui contando é para a honra e glória do nosso Deus. Para que você saiba que o homem, ele pode falhar, mas o nosso Deus, ele não falha. O meu esposo, ele é um milagre das mãos de Deus. E as coisas que Deus permite nas nossas vidas não é por um acaso. Viu? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, depois disso aí, o meu esposo, mais uma vez, depois de ter ido para a UTI, ele teve alta. Foi para o quarto, irmãos. E toda vez que meu esposo ia para o quarto, era uma alegria que só. E sem contar que ele ficou, irmãos, 60 dias. A higiene pessoal do meu esposo era na cama. Ele não andava, debilitadíssimo. Não andava, não falava, e a alimentação do meu esposo era toda por sonda. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quantos dos irmãos que estão aqui viram meu esposo nesse estado? Eu gostaria que levantasse as mãos. Muitos irmãos, né?
Teve alguns que viram que só conseguiu olhar meu esposo uma vez. Porque era muito triste a situação. Era muito difícil. Teve pessoas que não acreditou que ele ia voltar a sentar nesse púlpito. Teve pessoas que falou para mim, desista. Prepare o teu coração, porque o teu esposo dali da UTI é para o cemitério. E eu não acreditei em momento nenhum que o meu esposo ia morrer. Porque todas as vezes, irmãos, que eu entrava naquela UTI, eu sentia que Deus entrava comigo. E todas as vezes, eu tenho certeza que ali eu passei como louca dentro daquela UTI. Todas as vezes que eu entrava ali, eu profetizava sobre a vida dele. Eu colocava as mãos sobre ele. Profetizava, eu louvava para ele. Eu lia versículo para ele e dizia, meu filho, eu creio que Deus está trabalhando e vai tirar você daí. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi desse estado que meu esposo ficou. E passando-se quase 2 meses, quando eu achei que tudo estava sendo resolvido, o médico chegou para ele e falou, senhor Miguel, o senhor precisa fortalecer esses ossos, esses músculos, porque nós estamos querendo dar alta para o senhor, senhor Miguel. Só que ele mal conseguia ficar em cima, ele não conseguia ficar em cima das pernas. Tudo que era feito nele era em cima da cama, era banho, era tudo, irmãos. Era uma coisa terrível. E outra coisa, ele ficou de uma forma que ele tinha medo até quando ele via água. Porque ele tremia, ele virou uma criança. Ele gemia quando as enfermeiras chegavam para fazer a limpeza nele, ele chorava. Eu trocava água não sei quantas vezes da bacia para poder a água vir bem quentinha, desligava o ar para que ele não tremesse, porque quando começava a fazer a limpeza nele, ele começava a tremer e ficar de soluço. Louvado seja o nome santo do Senhor. E um dia o médico chegou e falou assim, seu Miguel, o senhor vai ter alta. Olhei para o médico e eu digo, meu Deus, como que eu vou levar meu esposo para casa? Sem andar, sem falar, todo ferido. Eu gostaria que o irmão colocasse a parte dessa ferida, essa aí mesmo, irmão, coloque em nome de Jesus. Olha, isso aí, irmão, já estava quase que sarado, porque ele já tinha chegado em casa, eu comecei a tratar. Isso aí, irmão, é escária, a úlcera, que surgia todas as vezes que ele ia para a UTI. Isso aí é nas nádegas dele. Essa úlcera aí cabia 4 dedos. Todas as vezes que as enfermeiras iam limpar, que eu olhava, eu chorava. Porque ele chorava que nem um bebê, de dor, de sofrimento. Porque essas escárias, quando ele descia de lá, vinha toda necrosada. Aí começava a tratar, aquela pele morta saía, começava a ficar aquele amarelão cicatrizava, saía e ficava dessa forma. Quando estava quase sarando, ele voltava para a UTI, vinha de lá pior. Sem contar os ferimentos dos pés, as assaduras. A pele dele hoje está maravilhosa. Mas ele ficou de um jeito, irmão, tão horrível, que eu passava óleo, eu passava creme nele, no corpo todo. E outra coisa, ele ficou com a pele tão sensível, que as minhas mãos, quando eu passava creme nele, ele chorava de dor. E ele voltou ali, a situação, aí depois de tudo, que ele voltou para casa com a escária aberta, a escária ficou assim. Hoje, só tem a marca para ele lembrar que Deus fez o milagre. Para nunca mais ele abrir a boca e dizer que Deus não fez milagre na vida dele. Agora ele sabe que Deus fez um milagre. Viu, irmãos? Foi sofrimento, foi dor, foi luta, foi prova. Mas aprendemos uma coisa, que Deus, ele prova aquele que ele ama. E que o deserto que Deus permite na vida da gente é para a gente aprender, tirar lições. No deserto você descobre amigos, viu? Você passa a enxergar pessoas de outra forma, viu, irmãos? Você passa a ser mais humilde. No deserto, Deus revela muita coisa para você.
Você vai tirar lições para o resto da sua vida. No deserto, o Senhor quer edificar a sua vida para mais para frente. Viu? Na sua caminhada, servir de testemunho aonde você chegar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela parte que o irmão colocou da cirurgia aberta, não pense que veio para casa fechada, não, viu? A cirurgia dele veio aberta. Quem cuidava da cirurgia dele todos os dias, 4 curativos por dia, era eu com a cirurgia aberta. Nunca fiz um curso de enfermagem. Nunca frequentei nada de dizer, eu vou aprender alguma coisa. Quem me ensinou foi Jesus, o Espírito Santo de Deus. Quem me capacitou no deserto todo o tempo foi Deus. E aqui a cirurgia dele. Aqui veio assim, irmão, a primeira. Essa veio para casa assim, escorrendo ainda esse líquido amarelo. Viu? Depois, ela foi ficando assim. E eu gostaria que o meu esposo, não é para as irmãs ficarem apaixonadas pelo que ele vai mostrar, não, viu? Por favor. Eu gostaria que o meu esposo, com todo cuidado, para a calça não descer, mostrasse, chegue mais para frente. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, meu esposo saiu do hospital com 52 quilos e agora já está pesando 60 quilos. Para a glória de Deus. Viu? Aqui é a cirurgia dele. Eu posso passar a mão na barriguinha dele, viu? Porque foi eu que cuidei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, hoje meu esposo está com a cirurgia assim, todo cicatrizado, todas as feridas, as escárias que veio no calcanhar dele, que ele veio para casa com o calcanhar na carne viva, ele não conseguia pisar. Todas estão cicatrizadas, tanto que ele está de sapato, e ele não aguentava calçar sapatos. Viu, irmãos? E o meu esposo, o médico, falou que ele não saía daquele hospital andando e nem falando. O meu esposo saiu do hospital andando e falando que nem um papagaio, está falando mais do que antes. O meu esposo é prova viva do poder de Deus. O meu esposo é um milagre da mão de Deus. Viu? E muitas vezes eu ouvi pessoas, certo dia alguém perguntou para mim, e de tudo isso que nós passamos, muitas vezes vem pergunta para a gente para nos confrontar. Uma vez alguém perguntou assim para mim, por que será que o irmão Miguel, o evangelista irmão Miguel, está passando por tudo isso? O que foi que ele fez? Na hora eu respirei fundo e eu perguntei para a pessoa, o que foi que Jesus fez? E colocaram ele na cruz do Calvário. Jesus fez o quê? Que colocaram ele na cruz do Calvário. Viu? Então Deus permitiu essa prova na vida do meu esposo. Eu tenho certeza. Para que ele cresce no milagre na vida dele. E para que a fé da igreja fosse edificada. Viu? Muitas vezes Deus permite até que um da igreja, viu, venha acontecer o perigo, venha passar por tudo isso que o meu esposo passou, por causa de uma pessoa dentro da igreja, que muitas vezes está quase lá fora no mundo, que não está crendo mais no poder de Deus, não está crendo mais no milagre que Deus pode fazer. E Deus permitiu o meu esposo passar por isso, para que você creia que Deus não mudou, que Ele permanece o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que ainda que alguém olhe e diga, mas eu não estou vendo acontecer milagre. Está aqui o milagre. Está aqui o milagre, irmãos. Você quer o que mais? Louvado seja o nome santo do Senhor. E para completar nossa alegria, ontem o meu esposo fez 5 meses de transplantado. Porque 2 meses ele ficou no hospital, 60 dias. Então ontem, quando eu cheguei em casa, eu agradeci a Deus. E digo, meu Deus, obrigado. Porque toda a homenagem aconteceu no dia que meu esposo fez mais 1 mês de transplantado. Então ontem o meu esposo completou 5 meses de transplantado. Para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, eu resumi tudo, viu? Resumi tudo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não mudou. É o mesmo Deus que operou no passado.
na vida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela gastou tudo que ela tinha com a medicina, porque muitas vezes o ser humano primeiro corre para a medicina, para depois correr para os pés de Deus. Mas Jesus foi ali e reverteu o quadro daquela mulher. Jesus reverteu o quadro do meu esposo, a qual o médico olhou para ele e falou: não tem jeito. Não tem mais jeito. O seu esposo está em coma, o seu esposo está com infecção generalizada, insuficiência renal, está usando 5 antibióticos e nada tem mais jeito. Está aí o poder de Deus, para a igreja saber, viu, que Deus, Ele faz. E aonde eu for, irmãos, aonde eu for, eu vou falar que Deus, Ele faz, que Deus, Ele não mudou. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, irmãos? Que Deus assim continue abençoando essa igreja. E tem outra coisa que eu não falei para a igreja. Que tudo isso que aconteceu na vida do meu esposo, que aconteceu na minha vida. Viu? Porque a gente sofre junto. Eu sofria calada. Muitas vezes, nem a água descia na minha garganta. Levava 24 horas, 48 horas sem saber o que era um alimento. E Deus me permanecia firme, ali de pé, sabe? Eu sentia na carne. E teve um dos procedimentos que meu esposo fez, em meio a tantos, que uma madrugada eu estava deitada. Deitada não, sentada, cochilando. E eu vi, quando se aproximou de junto do meu esposo, o espírito da morte. Eu nunca falei isso para ele. E naquele momento, eu olhei para aquele espírito e repreendi ele. Eu digo: eu te repreendo em nome de Jesus. O meu esposo, ele vai sair daqui, ele vai voltar para casa. Está aqui, o meu esposo voltou para casa. E nisso também o que eu compreendi, que Deus levantou a igreja. Viu, irmãos? Eu não estou dizendo que a igreja estava caída em pecado, não. Misericórdia, não. Eu estou falando que Deus levantou um grupo de mulheres valorosas. Um grupo que levantou-se em oração e falou: não, a gente consegue. Porque a morte do meu esposo estava decretada. E Deus levantou um grupo aqui. Um grupo que orou, que falou: não, a gente vai vencer. Viu, irmãos? A gente vai vencer, orou. Foi oração 24 horas. E era as irmãs me dizendo: irmã Nilda, vai dar certo, não desista, continue, tenha fé. E foi nessa fé que eu consegui ir até o fim. Viu, irmãos? E até o fim. E eu estou aqui para glorificar e dizer que toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. E um dia, quando eu estava sentada naquele último banco lá atrás, eu não entendia. O Senhor falou comigo: mulher, um dia eu vou colocar você lá na frente para tu abrir a tua boca e falar. Eu dizia: eu não, eu prefiro passar pela prova. E passei pela prova, para que hoje eu pudesse estar aqui falando que só Deus faz, que só Ele é, que só Ele pode. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele age no impossível. Já estou encerrando a minha oportunidade. Está aqui o pastor Renato, que visitou meu esposo, visitou na UTI, ficou muito triste. Aí meu esposo já estava no quarto. Olha a situação deste bichinho. Parecia, irmãos, uma formiguinha, só tinha orelha. Tinha hora que me assustava, agora vocês dão risada, né? Tinha hora que eu cochilava um pouquinho assim, irmão, na beiradinha da cama, porque tinha outra coisa, eu não podia dormir não, porque ele não falava. Então eu ficava com medo dele passar mal e eu não ver. Aí eu pegava qualquer coisa assim que eu tinha na mão, uma escova, outra coisa, para ele bater na cama. E às vezes, quando eu me assustava, esse homem estava com o olho tão estatalado, que eu dizia assim: misericórdia, meu filho, por que você está com esse olho assim? Mas sabe o que era? Ele estava tão magro que não tinha carne para cobrir o olho. Era o olho aberto e os dentes para fora, parecendo um ratinho calunga. Eu dizia: sangue de Jesus tem poder, tu vai sair dessa. Venha cá, meu filho, venha, eu te amo, venha. Louvado seja Deus. Olha o bichinho como tá, irmão. Aqui ele já está recuperadíssimo. Olha a beleza desse homem. Olha o charme desse homem. Louvado seja Deus.
Pode aplaudir ao Senhor Jesus, que Ele merece. Toda honra e toda glória Ele merece. É para Ele que é o merecedor. Viu? É Ele que faz. Ele que é. Aleluia. Ele que tocou no teu coração para orar por esse homem. Irmãos, e para encerrar, eu tenho certeza que vocês nos amam. Antes eu não enxergava isso. Antes eu não enxergava que vocês amavam meu esposo. Antes eu não enxergava que vocês amavam a minha família. E Deus permitiu Ele passar pelo vale da sombra da morte, para que hoje eu enxergasse, compreendesse que eu tenho uma igreja que me ama. Para que eu entendesse o chamado de Deus na minha vida. Porque quando eu vim de São Paulo, eu falei: Jesus, eu estou indo para Recife, mas eu não quero nada. Eu não quero passar na frente de ninguém. Eu quero me sentar no último banco, porque eu achava que a igreja já tinha pessoas demais para fazer a obra de Deus. E eu simplesmente cruzei os meus braços. E Deus falou para mim: você não vai fazer não. Eu vou colocar você dentro de um hospital, para lá você saber o que eu tenho na tua vida, o que eu vou fazer através da sua vida. E ali dentro daquele hospital, meu esposo estava em cima de uma cama, pesando 46 quilos. E as pessoas entravam no quarto para que ele orasse. E eu dizia: meu Deus, como esse homem vai orar se ele não fala? Aí o Senhor falava: você vai orar. E quantas pessoas chegavam naquele hospital, ouvia falar dele e dizia: não, eu quero conhecer esse Miguel. Esse Miguel que surpreendeu a medicina, que foi para a UTI 7 vezes. Foram 7 vezes. A última vez o potássio estava de 7,3. E ele foi para a UTI, ficou lá na sala de isolamento, no quarto de isolamento. Chorava que nem uma criança. Eu falei: meu filho, eu profetizo que essa é a última vez que tu entrou nessa UTI. E para a glória do nome santo do Senhor, foi a última vez. E meu esposo está aqui, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. E ele está falando que ele é lindo e bonito e charmoso, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja. Louvo a Deus pela vida das irmãs que demonstraram um amor maravilhoso conosco. E eu me lembrei de Pedro quando ele estava ali na prisão. Enquanto ele estava na prisão, a igreja estava orando. E enquanto nós estávamos no hospital, a igreja estava clamando por nós. É por isso que eu amo esse Deus, porque Ele faz, porque Ele age. Viu, irmão? Louvado seja Deus. E tudo é do jeito dele. Aleluia. E eu tive que compreender que tudo era do jeito de Deus, que não era como eu queria. E eu me coloquei na direção, me coloquei na posição e falei: Senhor, eis-me aqui. Para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tem palavra de vida eterna. E eu precisei ser trabalhada no deserto, viu? Para que eu compreendesse que é Deus que manda, que é Ele que a gente tem só que obedecer à vontade dEle. E que o Espírito Santo de Deus continue falando mais alto em cada coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que a igreja não esqueça que nós amamos vocês, viu? Que foi preciso acontecer tudo isso para a gente tomar uma posição, viu? Na presença de Deus. Viu? Que Deus continue abençoando a sua igreja, em o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Isso sem contar, meus queridos, que toda noite, ali na UTI, estava minha esposa, eu em coma, e ela orando, cantando hinos para mim. As outras enfermeiras diziam: mas senhora, ele não está ouvindo nada, ele está em coma, senhora, ele não ouve. Mas ela dizia: o Espírito de Deus está nele.
e eu ouvia uma voz bem longe, louvando a Deus, e aquilo era como um bálsamo no meu coração. E quando eu despertava, eu via minha esposa cantando, segurando as minhas mãos e dizendo: Pai, ser fiel, continue firme, porque o Senhor tem cumprido a sua promessa na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui a igreja que mostrou o seu grande amor, essa união fraternal, me tomou nas suas mãos e apresentaram ao Senhor. Quando me chegou o conhecimento que a igreja estava em campanha de oração 24 horas, eu lá no leito do hospital dizia: Senhor, não ouve o meu clamor, mas ouve o clamor do teu povo que está clamando por mim. E graças a Deus, graças ao clamor de vocês, igreja, aqui estou eu, forte, lindo, bonito, para a glória de Deus, e dizer para vocês: conte comigo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Pastor Augusto. Aleluia. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus és, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. Todo poderoso homem de Nazaré então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Porque a medicina já desencanou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus és, porque só Deus faz milagres. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, reverendo, eu quero agradecer em nome da minha esposa, em nome da minha família, a recepção que eu estive nesta igreja ontem à noite aqui. Reverendo, em toda a minha caminhada evangélica, em toda a minha caminhada na presença do Senhor, eu nunca tive uma recepção tão maravilhosa como a de ontem. Amém? Que tenha tudo sido isto para a glória de Deus, para o Evangelho de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, reverendo. Glória a Deus. E agora, meus queridos amigos, irmãos, que puderam presenciar esse testemunho maravilhoso, aos meus olhos foi muito bom. Eu não sei aos olhos de vocês, mas eu quero apresentar a você nesta noite que está nesta congregação pela primeira vez. Eu quero te apresentar a este Jesus maravilhoso, a este Jesus que diz: olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Onde está a primeira pessoa que gostaria de experimentar deste Jesus tão maravilhoso? Eu quero que você levante a mão e eu vou orar por você, apresentando você e a sua família ao Senhor Jesus neste momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Há alguma alma carente, necessitada de salvação, necessitada do socorro, da providência divina, o mais rápido possível na sua vida? Se tiver, levante a mão e nós vamos orar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tragam esta irmã aqui, já é crente? Glória a Deus, vamos orar por ela assim, em nome do Senhor Jesus. Há mais alguém, meus irmãos, que queira também aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Esta é a oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e farei nele morada. Deixe Jesus fazer morada no seu coração nesta noite. Há alguma alma carente, necessitada do Senhor? Amém. Se não, vamos orar por esta querida irmã, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de Deus continue sendo constante nas vossas vidas, em nome do Senhor. E eu estou aqui. Amém. Pela tia Nana. Amém. Vamos também, irmãos, orar pela tia Nana. Quando Jesus der vitória, ela vai vir aqui agradecer. E eu espero, o mais breve possível, tia Nana. Missionário Oliveira. Isso. Cadê o missionário? Acabou de sair. Amém. Está ali o missionário Oliveira. Amém. Vem aqui, querido. Vamos orar por tia Nana, em nome do Senhor Jesus, para que ela receba a vitória. E nós aqui estamos aguardando ela contar o testemunho para a glória de Deus do Evangelho, em nome de Jesus. Vem para cá, meu querido, em nome do Senhor. A igreja fica em pé, em nome de Jesus. Assembleia de Deus em Campina Grande. Amém, glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, excelso e soberano Pai, aqui estamos nós, ó Deus querido, em Tua presença, louvando, glorificando, bendizendo e adorando a Ti na beleza da Tua santidade, Senhor. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por esse testemunho. Eu quero Te agradecer por esse testemunho de vida, Senhor, que ele venha alcançar almas, meu Deus, que ele venha falar profundamente em cada coração nesta noite, Senhor. Aqui se encontra, meu Deus, o Teu servo missionário Oliveira, ao qual está rogando as orações, Senhor, pela irmã Nana, Senhor, tia Nana, meu Pai. Meu Deus querido, eu não sei o que está se passando na vida e no lar da Tua serva, mas Tu és conhecedor, Tu és sabedor, meu Pai. Por isso eu te peço, ó Senhor, envia o Teu anjo, Senhor, o Teu anjo de providência, meu Pai, e entra naquela vida, naquele lar, Senhor, desembaraçando todo laço, desfazendo toda obra do inimigo, Senhor, libertando, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, meu Deus amado. Ah, Jesus, aqui se encontra a Tua serva, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esta vida, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre ela, sobre a sua família, meu Pai. Guarda debaixo de Tuas asas, livrando de todas as astutas ciladas do diabo, dando a vitória para ela e a sua família, em nome de Jesus, ó Deus. Ser com a Tua igreja, Pai. Despede a Tua igreja na Tua santa e gloriosa paz. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos agora e sempre. Amém. Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus. É melhor viver do jeito dele que do meu. Do jeito de Deus, do jeito
passa no fogo tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior é a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é provado. Tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais ele molda o vaso, do jeito de Deus, você é honrado. Glória a Deus. Vamos aplaudir este Deus maravilhoso. E é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Amém, irmãos? Pode ficar de pé, nós já vamos estar encerrando. Está aqui conosco, estava o missionário Oliveira, está o cantor Paulo, do pandeiro. Paulo, eu te convido para você vir um outro dia, né? Nosso culto começa às 18 horas. Aí para você ter a oportunidade, para dar uns glória aqui com a gente, amém? Glória a Deus por isso. Ele aqui, nosso irmão aqui de Cajueiro Seco, amém? Da Assembleia de Deus de Cajueiro Seco. Irmãos, quarta-feira, culto de ensino. Quinta-feira, circo de oração. Sexta, culto da vitória. Irmão, sexta-feira, o culto da vitória foi maravilhoso. Então, se você não está vindo, está perdendo a bênção. Amém? Eu esqueci o nome, vai ter uma pessoa pregando aqui. Renildo Bilar vai estar pregando aqui na sexta-feira, vai ser uma bênção. E você é meu convidado para estar aqui comigo neste culto de sexta-feira, amém? Glória a Deus por isso. E tem cantina ali dos jovens, e sábado também tem culto jovem aqui na igreja, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus, que maravilhoso. Eu sei que o Miguel não conseguiu contar muito pouco, eles conseguiram contar muito pouco do que Deus fez, mas a gente já viu. E eu, quantas pessoas me ligavam dizendo que o Miguel ia morrer, para mim me preparar. Quantas vezes eu peguei o Miguel, assim, que ligar o pastor e tal, e eu não dava nem importância, mas muitas vezes eu perguntava para o pastor Elis, será que eu falo com a irmã Nilda ou não? Não, vamos orar para Deus, porque a gente sabia que era da carne, irmãos. Não testificava. Quando é de Deus, a testificação de espírito. Aleluia! Então, Deus fez um milagre. E o Miguel é resultado do milagre. Nós não estamos falando de coisa de 10 anos. Nós estamos falando de coisa de 5 meses atrás. Que já começou. Mas nós estamos vendo aqui um milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este culto, por tudo que aqui, Senhor, foi feito, pela essa palavra, por este testemunho, Senhor, dessa família, que o Senhor colocou aqui, Senhor, na nossa igreja, onde nós amamos, Senhor, vivemos este momento, mas sabemos que tudo isso é um momento, e que grandes coisas virão. Senhor, abençoa a nossa semana, nos leva em paz para os nossos lares, nos dê uma semana, Senhor, de vitória, Senhor, de conquista. Senhor, levante homens e mulheres dentro desta igreja para fazer a tua obra. Senhor, pessoas comprometidas com a tua palavra. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, e todos nós dizemos amém. Não vá embora sem dar um abraço ao teu irmão, os visitantes que nos visitam aí nessa noite, passa ali e dá um abraço neles, em nome de Jesus. Passa na cantina, vai ali abençoar os jovens que também em novembro vão estar com a festividade deles.